todos. Bom dia a você que está aqui conosco nesse momento, em um número reduzido, é claro, mas nós temos muitos irmãos que estão nos assistindo em alguma mídia social. E nós queremos que nesta manhã, que o nosso Deus fale ao seu coração e que você seja ricamente abençoado com a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para nós refletirmos nesta manhã. Amém? Eu vou pregar sobre fé. Estamos começando um ano e nada melhor do que começar com bastante fé em Deus. E nós acabamos de cantar uma música, não foi combinado, que diz que o tempo pode estar ruim, que alguma coisa pode não estar muito bem, ou se também estar bem, mas o nosso Deus está presente nos dois momentos. Se tiver ruim, Ele está presente. Se tiver bom, Ele também está presente. Então é nessa fé que a gente vai encarar esse ano que está começando, apesar de termos passado, ou de ainda estarmos, 2020 com essa pandemia, ela continua, mas a gente espera que em breve isso passe e a gente continue caminhando firmemente com a esperança, que é a maior esperança que nós temos, que é a volta de Jesus para dar jeito em tudo, em todas essas coisas. Então, que você seja abençoado nesta manhã. Vamos fazer uma oração antes de começar. Feche seus olhos aí, você que está em casa também, ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, Pai querido. Nós vamos ler a Sua santa e bendita palavra. Nós vamos refletir sobre fé. Pai querido, estamos iniciando um ano e precisamos continuar tendo fé no Senhor, Pai querido, porque andar sozinho é muito perigoso. Então, nós podemos nos perder pelo caminho, mas com o Senhor que nos guia e aplane nos nossos caminhos, a gente continuará caminhando a passos largos rumo à terra prometida que o Senhor nos prometeu, que o Senhor vem nos buscar para morar eternamente com o Senhor. Que nesta manhã cada um possa ser abençoado naquilo que precisa, se tem um projeto, se tem um anseio na vida, alguma coisa que quer fazer e que prometeu a você que vai fazer, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus e atenda a cada um nas suas necessidades. Usa-me como instrumento nesta manhã, instrumento do Senhor, e que eu fale através do Espírito Santo do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem. Nós vamos ler um texto muito conhecido, já que nós vamos falar sobre fé. Então, nós vamos ler um texto em Hebreus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia onde você estiver. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como eu vou ler só esse versículo para iniciar, eu vou repetir esse versículo, que é muito importante e que ele fique no seu coração e que você creia nesta palavra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja que interessante. Se você almeja algo na sua vida e você já alcançou, você já tem. Então, você não vai precisar mais expressar e exercer a sua fé. Mas se você não tem, você está exercendo a sua fé. Eu digo assim, um amigo meu disse que precisava arrumar um emprego. Então, ele disse que gostaria de trabalhar numa grande empresa e falou o nome da empresa. Muito bem. Eu falei, é possível, se você está afim. Aí passou um tempo, acho que uns 6, 7 meses, ele vem para mim e fala assim, eu entrei naquela empresa que eu gostaria de trabalhar. Eu creio que era um homem de Deus, ele pensava assim, eu já me vejo nessa empresa, eu já me vejo trabalhando lá, já vejo até onde eu vou sentar, o que eu vou fazer, quer dizer, ele já enxergava pela fé, ele trabalhando nessa empresa, e ele foi alimentando como se fosse uma gestação. Ele está alimentando a fé e um dia ele foi lá e concretizou. É como se a gestação se passou, o tempo da gestação, e aí nasceu. E ele trabalhou vários anos nessa empresa e saiu porque montou um negócio próprio. Mas ele gostaria de trabalhar nessa empresa e trabalhou nessa empresa realmente. Na palavra de Deus, a gente vê, lendo a palavra de Deus, a gente vê o exemplo de fé de grandes homens da Bíblia. Um que me chama a atenção e que me deixa assim motivado a continuar e saber como exercer essa fé, foi Abraão. Abraão, ele morava num lugar e Deus apareceu para ele, um anjo apareceu para ele e disse assim, sai da sua parentela, e começa a caminhar. Ele não perguntou, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Foi assim o chamado. Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não questionou Deus, ou nem o anjo, a figura do anjo.
que era o próprio Deus falando com ele. Ele não falou assim, mas que terra que o Senhor vai mostrar para mim? Para onde o Senhor vai me levar? Eu vou sair assim sem rumo, sem saber para onde eu vou? Mas não, ele não questionou, ele simplesmente saiu da parentela dele, deixou seus parentes e começou a caminhar, começou a peregrinar. E você sabe da história, ele foi chamado no final amigo de Deus. Então ele não questionava Deus, Deus falava para ele e ele agia pela fé, né? Imagina, eu fico imaginando nessa passagem, que não é a passagem principal dessa reflexão de hoje, mas se Deus falasse para mim, sai da sua casa, deixa tudo e começa a caminhar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu, como ser humano mortal, e eu me conhecendo, falo assim, Deus, dá pelo menos uma dica de onde o Senhor vai mandar eu, né? Então, mas não, Abraão não questionou. E a história de Abraão é muito linda, e tanto que ele foi chamado o pai da fé. E que a gente se inspire nesse pai da fé para agirmos também em fé nesse momento que a gente vive e principalmente nesses momentos tribulosos. Esse momento que a gente está passando é um momento, como qualquer outro. Pode ser um pouquinho pior do que o outro que você já passou, que eu passei, pode ser. Mas ele vai passar também. Eu costumo dizer que deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Então, essa pandemia vai passar. E a gente depois vai dar glória a Deus porque passamos por mais uma tribulação, por mais um problema. Agora, a notícia ruim é que passa essa pandemia e depois vem mais alguma tribulação, com certeza. Até a gente ir para o céu, morar com Jesus, nós teremos tribulação nessa vida. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que nesse mundo nós teríamos tribulações, teríamos problemas. Mas se parasse por aí, a gente ficaria com o coração atribulado, de repente tendo até um infarto, porque a gente está ouvindo que vai ter tribulação até o último dia, mas vem Deus e fala para a gente assim, você não estará sozinho. E não tem tribulação maior que venha sobre a sua vida que você não possa suportar. Então você e eu não vamos morrer, né? Nós vamos suportar a tribulação e Jesus volta e aí fica tudo lindo e nós vamos morar com Ele no céu. Muito bem. Se fosse dar um título para essa pregação, seria a importância da fé. Eu quero começar de trás para frente, para contextualizar. Se eu vou falar sobre fé e nós vamos refletir sobre fé, eu quero dizer o que não é fé. Algumas coisas que eu escrevi aqui, o que não é fé. Fé não é sentimento, por exemplo. Né? Por quê? Pois sentimentos são variáveis, são oscilantes. Por exemplo, ora você pode ter fé e ora você de repente não tem. Então ele oscila, então fé não é sentimento. Ok? A fé não é mero conhecimento. Eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Isso não é fé. Por quê? Porque Tiago, livro de Tiago 2,19, diz assim, os demônios creem e estremecem, eles têm fé que Deus existe, mas isso não é o mesmo que a fé salvadora. Então veja bem, até o inimigo crê, mas não é a fé salvadora. Então isso não é fé. Então o que é fé? Nós acabamos de ler, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem sonho? Você quer uma vida melhor aqui? Porque o nosso Deus diz que nós seríamos bem-aventurados nessa vida. Tem gente que pensa que só vai ser feliz no céu. Mas nós estamos aqui e nós podemos viver, mesmo mediante as tribulações, nós podemos viver momentos felizes aqui. Por que não? Porque o nosso Deus nos proporciona isso. Né? Porque nós temos fé de que Ele está conosco e nós não estamos sozinhos. Eu costumo dizer que eu tenho 2 exemplos e não falo assim com gosto, não falo assim com... não faço questão de exaltar isso aí, mas é bom falar para que a gente reflita e saiba como é que funcionam as coisas. Eu tenho 2 experiências, uma de andar sem Deus e outra de andar com Deus. De repente você começou a andar com Deus e nunca deixou Deus. Você foi sempre em frente com Ele. Maravilha, é assim mesmo que tem que ser. Mas eu tive o desprazer, eu tive agora, fiz a loucura de deixar Jesus um dia. E deixei Jesus, comecei a caminhar sem Ele. A minha vida foi uma tribulação total, porque eu não tinha quem pudesse me ajudar, porque eu estava sozinho, caminhando sozinho, na força do meu braço, fazendo tudo que eu achava que podia fazer. Mas a verdade é que o nosso Deus, mesmo você deixando Ele, Ele não deixa você, Ele não se esquece de você. A palavra de Deus nos conforta e diz assim, que uma mãe pode esquecer do seu filho. Uma mãe dificilmente vai esquecer de um filho, né? É um exemplo que está sendo dado aqui, uma comparação de amor interessante. Uma mãe pode até esquecer do seu filho, mas o nosso Deus não esquece. Tanto que eu fiquei tantos anos longe dele
E ele sempre comigo, ele sempre, acho que, esperando a minha volta. E um monte de gente orando por mim. E um dia eu voltei para Jesus, ele estava lá, de braços abertos para me receber. E hoje já faz 25 anos que eu ando com ele para valer. E eu costumo dizer no meu coração, Deus, me fortalece, porque eu não quero deixar o Senhor por nada nesse mundo. Por nada, por nada. Então, me fortalece nessa caminhada. Mas saber viver sem Jesus é muito arriscado. Ou para dizer que é arriscado para valer, porque você não compromete só a sua vida aqui terrena, né? Você pode morrer aqui? Pode, esse corpo pode morrer, mas você compromete a sua vida eterna andando sem Jesus. E a vida eterna não se compara com os anos que a gente vive aqui nessa terra. Você e eu vamos viver quantos anos? Não sei. Vamos imaginar, no máximo 90, 100 anos. Isso é muito pouco para se comparar com a vida eterna, porque é eterno. Vamos comparar 90, 100 anos, é muito curto esse espaço de tempo. E eu repito algo que é redundante, mas ele cai bem aqui para repetir mais uma vez e ser redundante mais uma vez. Ontem mesmo eu tinha 20 anos e hoje eu já tenho 67. Quer dizer, passa rápido demais. Quando você percebe, você já está velho, né? E aí eu peço para Deus saúde para mim continuar fazendo a missão dele. O meu objetivo é esse. Amém? Muito bem. Tem um outro versículo que também, em Hebreus 11, o versículo 6, que diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou tem outras versões que diz, sem fé é impossível agradar-lhe. Né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, ponto final. Então, nós temos que ter fé em Deus. Mas a gente vê Deus? Não. Mas a gente pode sentir a atuação dele na nossa vida. Eu posso, esse testemunho que eu dei aqui, passei tanto tempo longe dele, ele não esqueceu de mim. Quando eu fui para ele, ele estava de braços abertos me esperando. E ele podia dizer, não, você me deixou tanto tempo, agora eu não quero saber de você, não. Eu nem te conheço. Mas não, ele estava de braços abertos. Essa história minha parece muito com a história do filho pródigo, né? O filho foi, saiu de casa, gastou tudo que tinha, viveu a vida dele que ele achava que devia viver, e depois ele voltou para o pai. Um dia caiu em si, né? Como eu caí em si também, voltei para Jesus rapidinho, ele voltou para o pai. E quando ele voltou para o pai, ele encontrou o pai de braços abertos, que recebeu ele, deu um abraço apertado, ele devia estar fedido, sujo, mas o pai abraçou ele, mandou dar um banho nele, mandou dar uma roupa limpa, e ficou tudo chique com ele. E ele voltou para o braço do pai. É assim que o nosso Deus nos recebe, quando a gente se dispõe ou se predispõe a andar com ele constantemente. E aquele que está, de repente eu estou falando para alguém que está longe do Senhor, de repente deu um tempo, como eu dei um tempo, volta para Jesus, mas volta logo. E sabe quando é que você tem que voltar? É agora, não é amanhã não, porque amanhã de repente não te pertence. Então, reflete aí, pensa se você não precisa voltar para Jesus. Eu garanto para você que Ele está de braços abertos te esperando quando você disser um sim para Ele. Amém? 3 aspectos da fé para a gente refletir. O primeiro, são 3, conhecimento, apropriação e compromisso. Vamos ver o que a gente quer dizer com isso. São semelhantes a um relacionamento, esses 3 que eu falei, são semelhantes a um relacionamento conjugal. Mero conhecimento é semelhante ao quê? A um namoro, de repente. Você conheceu, mas você está conhecendo a pessoa, conheceu hoje, está convivendo, é semelhante a um namoro, é um mero conhecimento. Apropriação. Aí você já namorou, já conheceu, aí você chega para a moça ou para o moço e fala, quer casar comigo? Aí a coisa começa a ficar mais séria, né? Então, apropriação quer casar comigo? E isso resulta em um compromisso, é uma troca real de votos, na verdade, em um casamento. Todo mundo exerce fé nessa vida. Exemplo, uma pessoa que se casa tem fé, que vai dar certo, né? Que vai ser feliz. Uma pessoa que começa um negócio tem fé, começa um negócio, ele nunca começa um negócio pensando assim, eu vou começar um negócio, mas já estou esperando que de repente não vai dar certo. Não, assim não dá certo o negócio mesmo, já está pensando que não vai dar certo, ele começa um negócio e aí ele espera que dê certo, ele tem fé para isso. Você está doente, vai ao médico e acredita no medicamento, crendo que vai dar certo. O médico receitou um medicamento, você vai tomar aquele medicamento, esperando que aquele medicamento faça efeito para você e você melhore, né, de saúde. Não é verdade? Então, todos nós exercemos fé em algum momento da nossa vida. Nosso maior problema, sabe o que é? É o seguinte, confiar completamente no ser humano e confiar superficialmente em Deus.
confia em alguém, assim, completamente em alguém, em uma pessoa, marido, esposa, namorado, em alguém, algum amigo, mas confia superficialmente em Deus. A gente tem que inverter as coisas, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que procurar fazer as coisas primeiro do reino dos céus, cuida das coisas do reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, tem que estar em primeiro lugar o reino dos céus. Então, a nossa confiança não pode estar superficialmente em Deus, tem que estar concreta e balizada em Deus mesmo. Aí as coisas vão bem, porque você está com fé naquele que pode todas as coisas. Eu costumo dizer que é aquele que pode fazer aquilo que você não pode fazer, é aquele que vai onde você não pode ir. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que trouxe eu e você até esse momento aqui, com a idade que você está. Ele cuidou de mim, cuidou de você, ou não é verdade isso? Claro que é verdade. Se nós estamos aqui, Ele está cuidando da gente. E a gente acredita pela fé que Ele vai continuar cuidando de nós, até Ele voltar para poder nos levar para morar com Ele. Amém? Hebreus 11:1, onde a gente leu assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quer dizer, você não está vendo aquilo que você está crendo. Você não está vendo na real, mas você está vendo com os olhos da fé, né? Você propõe no seu coração algo e você enxerga aquilo como se você já estivesse vivendo aquele momento. E pode ser qualquer coisa que você pode pedir para Deus. Pedir coisas materiais é pecado? Não. Se você quer trocar um carro, você quer comprar um carro, isso é pecado? Não. Se você vai ter condições de comprar, compra. Você vai comprar uma casa, tem condições, compra a casa. E você já se imagina naquela casa nova que você vai comprar, você já imagina a mudança, que você vai ser feliz ali com a sua família, né? Então, você, na verdade, já visualiza a concretização da sua fé, do seu sonho, né? Então, veja bem, a fé funciona assim, ó. Você tem que crer no seu coração, verbalizar, né, que você realmente já tem aquilo em nome de Jesus. Se for da vontade dele, ele vai fazer. É assim que você tem que, nem tudo que a gente pede para Deus ele vai fazer, ou da maneira como a gente espera, mas você pede algo para Deus, fala assim, Deus, pela fé eu creio que o Senhor que é provável, é possível que o Senhor me atenda, mas seja feita a sua vontade. Mas você crendo nessa palavra, você vai crer então no seu coração e vai verbalizar que você já tem aquilo, né? E aí, se você duvidar no seu coração, em algum momento, você começa uma caminhada e não alcançou a bênção ainda. Se você, no meio do caminho, você duvidar, começou a demorar, por exemplo, sabe a demora, às vezes, para uma bênção se concretizar? Tem alguma bênção que você aqui, que está presente, ou você em casa, está esperando há muito tempo e Deus ainda não concretizou na sua vida? Eu tenho algumas. E eu falo para Deus assim, ó, Deus, aquilo que eu estou pedindo para o Senhor já faz tempo, o Senhor não fez ainda. Se o Senhor fizer, eu vou dar pirueta de alegria, eu vou ficar feliz, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus na minha vida. Está garantido já, a minha salvação está garantida na cruz. O Senhor morreu por mim. Essa é a maior esperança minha. Se eu conquistar alguma coisa aqui a mais que eu estou pedindo nessa terra, para o meu bem-estar, tudo bem. Mas se não conquistar, o que o Senhor já me deu está demais e já está suficiente para mim viver feliz. Mas todos nós temos sonhos e a gente pede algumas coisas para Deus e espera que Ele concretize. Eu espero que você não desanime porque a tua bênção está esperando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele pode dizer para você que sim, ele pode dizer que não, ele pode dizer para você, espere um pouquinho que não é para agora, mas no momento certo eu te abençoo. Porque tem pessoas que recebem bênçãos, por exemplo, e essa bênção, na verdade, eu vou contar uma história. Uma pessoa andava a pé porque não tinha carro, não tinha como se locomover. E era um crente fiel a Deus e tal, dizimista, ofertante, ia na igreja, participava do ministério. E um dia ele comprou uma moto. Ele comprou uma moto e esse camarada começou a sumir da igreja, esse pastor contando para mim. O camarada, de repente, começou a não aparecer mais na igreja, aí ele perguntava, falou, eu tive um compromisso, aí passava um tempo, e aí? Eu tive um compromisso, não pude vir. E aí, um dia, ele chegou para o pastor e falou para ele, uma hora que o pastor perguntou, e aí, você sumiu aqui, uma outra vez que ele não foi? Aí o pastor falou assim, rapaz, eu vou fazer uma oração para você, por você. Aí ele ficou todo feliz, né? E falou assim, pastor, oração não quer demais, pode orar. Aí o pastor falou assim, mas você não vai gostar muito da oração que eu vou fazer para você, não. Aí brincou com ele e falou assim, eu vou fazer uma oração para você, para acontecer alguma coisa com essa moto, e você não ter mais como se locomover, você vai se locomover a pé, de ônibus e tal. Mas por quê, pastor? Não, cara, quando você não tinha moto, não tinha como se locomover, você era um crente bacana, fiel e tal, estava sempre envolvido aqui, agora você some, uma hora é um passeio, outra hora é uma coisa, e você está sumindo daqui, de repente aquela bênção, ele não soube administrar aquela bênção na hora que recebeu, não é verdade?
Ele recebeu a bênção, mas começou a fazer umas coisas que não era legal. Ele devia continuar fiel a Deus, né? Então, o nosso Deus sabe do nosso coração, porque Ele esquadrinha o nosso coração. E Ele sabe o que a gente vai fazer, o que a gente está pensando. Então, a bênção que Ele vai concretizar na sua vida, o que acontece? Ele vai, na verdade, concretizar aquela bênção da melhor forma que Ele pode. Amém? E que vai te abençoar e não vai te tirar da presença dEle. Sem fé, então, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Qual o tipo de fé das pessoas? Temos 4 tipos de fé. Fé baseada em sentimento. Confia hoje e amanhã não confia mais. Segundo, acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Se você perguntar aí fora se a pessoa tem fé, pode perguntar para qualquer pessoa. Você tem fé em Deus? Tenho, mas tem muita fé. Todo mundo vai dizer que tem fé. Pode ter certeza disso. Mas que tipo de fé que ele tem? Ele tem uma fé agora, daqui a pouco o calo aperta e ele para de ter fé? Quando o problema aparece, ele para de ter fé? Era quando ele tinha que permanecer firme na fé para ele poder resolver aquela situação, que ele não é sozinho, sozinho não vai resolver, ele vai resolver só com a ajuda do nosso Deus. Terceiro, eu acredito em Deus, mas acredito em outras coisas. É outro tipo de fé. Vocês acreditam? É verdade o que eu vou dizer. E eu uso isso em umas palestras da minha profissão. Eu conheci um camarada que eu perguntei para ele assim, você tem fé em alguma coisa? Ele era meu amigo, eu perguntei para ele, fiquei amigo dele, perguntei para ele. Mas não conhecia assim, muitas particularidades da vida dele. Perguntei, você tem fé? Ele falou assim, cara, é o seguinte, eu vou te explicar. Aí quando ele foi dando um jeitinho, eu falei, nossa, ele vai me enrolar, né? Mas ele falou assim, exatamente assim, olha, é o seguinte, na sexta-feira, eu gosto de estar de bem com todo mundo. Na sexta-feira, eu vou num lugar aí que eu fiz umas amizades, e eu tomo um banho de ervas para ziques ir embora, sabe? Para os problemas ir embora. Assim mesmo. Estou falando exatamente como ele me falou. Falei, tá bom. Aí ele falou assim, e no sábado de manhã, e no sábado, tem um pessoal aí que é de um terreiro aí, bate uns tambores, eu vou lá, bato uns tambores com ele e tal, papapá. Depois a gente toma alguma coisa, faz um churrasquinho, o pessoal bacana e tal, tem amizade com eles lá. E aquilo já foi começando a me dar uma queimação, assim, quando ele começou a falar o segundo. E aí ele pegou para continuar, ele falou assim, olha, é o seguinte, na verdade, no domingo, eu pensei que já tinha terminado, né? Ele ia na sexta tomar banho de erva, no sábado ia bater tambor, e no domingo ele falou que ia de manhã ele ia no padre e tal, escutar uma mensagem. Quando ele falou o nome do padre e falou como é que o padre pregava, eu falei, nossa, esse padre aí é top, cara. Ele faz umas pregações bacanas. Ele falou, nossa, você vai lá, você sai de lá assim, renovado, com vontade de dar rasteira no capeta, resolver o problema, sabe? Porque, olha, o padre levanta a gente mesmo com aquela pregação. Eu falei, bacana. Aí pensei que tinha terminado. Ele fala que de noite ele vai na igreja dos crentes. Eu cheguei para ele, assim mesmo, e falei assim, você é maluco. Aí ele olhou para mim e falei, rapaz, você tem filho. Aí teu filho chega e fala assim, pai, eu tenho que acreditar em alguma coisa? Aí o pai vai dizer para ele, filho, eu vou te explicar. Sexta-feira você pode tomar banho de erva, se você quiser, eu te levo lá, te apresento lá. No sábado você pode bater um tambor, no domingo você pode ir na igreja do padre de manhã, e de noite você pode ir na igreja do crente. Falei, cara, vai embaralhar a cabeça da criança, ele não vai saber, ele tem que acreditar em alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Você tem que acreditar em alguma coisa e acredite naquilo para valer, mas numa coisa só. Acreditar em 3, 4, 5 coisas, é isso que eu quis dizer. Eu acredito em Deus, mas acredito em outras coisas. É uma crença irracional essa. Não é verdade? Você pode se perder, porque você está pensando errado e está tendo uma fé errada. A quarta, confia plenamente em Deus. Tem um relacionamento muito próximo de Deus. Caminha com Ele. Já não é Ele quem vive, mas Cristo que vive nele. Ou seja, quem falou isso aqui? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou um dia assim, depois de ter várias experiências com Deus, ele falou assim, já não sou eu, mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, a vida dele particular, se você lê esse versículo, não tem importância. O que tem importância é Deus. E ele segue Deus e segue firme, caminhando com Jesus, e vamos assim. Então, já não é ele quem vive. Que nós possamos dizer também, já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E se isso vai ser uma verdade na minha vida e na tua vida, nós vamos refletir Jesus através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso agir, através da nossa vida que a gente tem aí no cotidiano, porque onde que a gente tem que exercer essa fé na verdade? Não é só dentro da igreja. A gente vem aqui, escuta uma pregação, a nossa fé aumenta, né? E aí é uma verdade também, claro, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e praticar.
mas a gente vai demonstrar essa fé para valer mesmo quando a tribulação vier, quando a gente sai daquela porta para fora e o bicho pegar lá fora. Aí a gente vai demonstrar essa fé em Deus, porque as coisas vão acontecer e aí nós vamos ver que tipo de fé que eu tenho, que tipo de fé que você tem. Para suportar aquela situação, para orar a Deus e acreditar que Ele está no controle, é assim que nós temos que viver. Amém? Então que a minha fé e a sua fé seja assim, alicerçada na rocha. Não tem aquela passagem da pessoa que, com dois construtores, um construiu a casa na areia, né, e o outro construiu na rocha. Aí a chuva vem para todo mundo, vem para quem é o ímpio, para quem conhece Jesus, para quem não conhece, para quem segue qualquer coisa. A chuva vem e o vento vem para todos que vivem aqui nessa terra. E aí a chuva veio, o temporal veio, aquela casa da areia ruiu, caiu tudo, né, mas a casa que estava na rocha ficou de pé. Que nós sejamos, então, ou que a nossa vida esteja alicerçada na rocha, que é Jesus, para que nós sejamos como essa casa que não caiu, que está alicerçada na rocha, que é Jesus, para valer, né? O vento vem, mas não abala você. Você pode ficar temeroso, mas confiante de que Deus está contigo, né? E a gente que a nossa fé também seja parecida. A Bíblia fala de uma palmeira. A palmeira, quando o vento vem, você vê a palmeira dobrar assim com o vento, assim, ela vai e depois ela volta para o lugar dela de novo, né? Então, que você e eu sejamos assim. Sejamos firmes na rocha para que o vento não, quando vier na nossa vida, a tempestade, a gente esteja firme e confiante em Deus. A fé é um dom de Deus. Olha que interessante. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O nosso Deus, não fomos nós que escolhemos Deus. Foi Deus que nos escolheu primeiro. E por isso que a gente ama Ele, né? Ele nos escolheu primeiro. Antes da gente fazer uma escolha, fazer uma afirmação de que quero andar com Ele, Ele já nos escolheu. Tanto que Ele morreu por nós na cruz. Sacrifício maior que esse. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que acreditar crer nesse sacrifício, aceitar esse sacrifício e, na verdade, caminhar com Ele. Caminhar com Ele cumprindo os seus mandamentos, para que a gente vá morar com Ele nos céus. E então está dizendo aqui no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, dizendo que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é dom de Deus você ter fé, é um dom de Deus, porque nós queremos viver de acordo com a nossa forma e, de repente, até querendo fazer algumas coisas com a força do nosso braço ou com o conhecimento que a gente tem. E a gente percebe e, de repente, dá uma parada e pensa assim, peraí, isso aqui eu não posso fazer assim. Eu estou fazendo por mim mesmo, achando que eu sou capaz de resolver essa situação. Mas você não é. Você só vai resolver essa situação se você tiver com Jesus com você. E crendo que realmente é um dom de Deus, que você não tem essa fé assim por qualquer coisa, não. É um dom de Deus mesmo você ter fé nele. Amém? Segundo, a fé tem que ser aumentada. Isso é interessante. Né? Romanos 10,16 diz assim, ó: consequentemente, a fé vem por ouvir, se ouvir a palavra, né? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ou seja, não é ouvir qualquer coisa que aumenta a sua fé, é ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Ou seja, é ter conhecimento da palavra de Deus, mas na prática você praticar, você fazer, você agir de acordo com a fé. Não adianta ter fé aqui, ou ter fé porque conheceu a palavra de Deus, mas não agir em fé. Não agir em fé. Eu costumo dizer o seguinte, algumas pessoas já teve unha encravada, dói muito, bastante. Eu já digo o seguinte, que eu já tive unha encravada, dói bastante. Agora, se veio outra coisa pior do que, tinha uma dor maior do que a do unha encravada, eu tirei de letra, porque a unha encravada já doía. O outro também doeu, então já não é problema para mim. Não, isso aqui também eu vou passar, esse problema vai passar. Está doendo, mas vai passar. É assim, a nossa fé, os problemas que às vezes Deus permite nós passarmos, tem problemas e tribulações que é permissivo, Deus permite que você passe, para que você vá mais alto, para que a sua fé aumente. Né? Você passou, se a gente for fazer uma retrospectiva da nossa vida, a gente passou por vários problemas onde Deus nos deu livramento, onde Deus nos abençoou. Então, a gente crê pela fé que daqui para frente os problemas que vierem também nós vamos superar, mas não vai pensar que você vai superar sozinho, você vai superar com a ajuda de Deus. É Deus que vai fazer com que você supere. Então, veja bem, como é que a fé aumenta? Ela aumenta dessa forma, ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Amém? Você pode perder tudo nessa vida, mas se perder a sua fé, você perderá a vida eterna. Não é importante esse versículo?
Olha só, você pode perder tudo nessa vida, mas se perder a sua fé, você perderá a vida eterna. Vai ser a perda maior da sua vida, né? A vida eterna. Marcos 11, versículo 22, 23 e 24, está escrito o que o próprio Jesus disse. Versículo 22, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Jesus falando. 23, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Observação, falar e não duvidar, e crer. Então você fala, não duvida e crê. Versículo 24, porquanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, assim se sucederá. Olha a promessa de Deus para nós, nós temos fé, nós não podemos sozinhos, nós sabemos que o nosso Deus é que nos auxilia e faz com que a bênção se concretize. Ele, sozinho não vamos conseguir. Aí o versículo 24 diz assim, portanto eu digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Ou seja, tudo que você pedir com fé, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Amém? Mas não fica triste se não acontecer. Naquele momento, ou se acontecer depois, ou se não acontecer. O Deus continua sendo Deus na minha vida e na sua vida. Uma pergunta interessante que eu faço para mim e para você, porque quando a gente está pregando para a gente também. E essa pergunta vai fundo no meu coração e tenho certeza que vai na sua também, no seu também. Qual é o tamanho da sua fé? A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda? E aí eu gostaria que projetasse aqui aquele slide do grão de mostarda. Pode ser? Aquele grão de mostarda, eu deixei aí, dá para projetar ele? Por gentileza? Tá, eu vou falando aqui. Então, qual é o tamanho da sua fé? Está ali. Qual é o tamanho da sua fé? A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda? Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, falta ligar a TV aqui, né? Está vendo aí? Tá bom. Muito bem. A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda? Se você ficar triste porque o grão de mostarda é aquele grãozinho que está no dedo indicador da pessoa, veja bem, você pode ficar triste, né? Porque o grãozinho de mostarda é tão pequenininho e você fala, puxa, minha fé é tão pequenininha assim, e aí eu posso me sentir triste porque eu gostaria que a minha fé fosse maior, né? E diz que das sementes, o grão de mostarda é a semente menor que existe. Olha só o grãozinho que está ali no dedo indicador daquele homem, daquela pessoa, que está com a mão ali. Só que tem um negócio interessante, olha só. Aquele grãozinho é plantado, e aí dá uma árvore, cresce uma árvore como aquela que você está vendo aí. Que até a palavra de Deus diz que os passarinhos vão se acomodar ali para se proteger do sol, da chuva. Então, o nosso Deus sabia o que ele estava falando. Ele está fazendo uma comparação aqui. Se você acha que a sua fé é pequena, não. Essa fé, você começou uma caminhada com Jesus. E a sua fé realmente é pequena, de repente. Você não teve muita experiência com Ele, teve a primeira experiência. À medida que você vai caminhando com Ele, você vai tendo experiência do que Deus vai fazendo na sua vida, Deus vai sustentando você, e você vai vendo o agir de Deus na sua vida, a sua fé vai aumentando, e Ele vai deixar de ser um grão de mostarda, e daqui a pouco Ele vai ser uma semente maior, e aí você vai estar transmitindo isso para as pessoas que estão ao seu redor, porque elas vão procurar saber por que está acontecendo na tua vida, ou por que está acontecendo aquilo, como é que aquele problema se resolveu, como é que aquela situação se resolveu, e você vai ter a oportunidade de testemunhar e falar assim, olha, sozinho eu não conseguia não, mas com o nosso Deus, à frente de tudo, na direção de tudo, eu consigo. Mas se a sua fé for assim, não fica triste não. Essa fé já é suficiente para fazer algo lindo e para você estar bem próximo de Deus. Quando Jesus falou sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, quando Jesus falou sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, em Lucas 17, Jesus está ensinando seus discípulos sobre o pecado, a fé e o dever. E seus discípulos disseram ao Senhor, está em Lucas 17, 5, aumenta a nossa fé, os discípulos pedindo para Jesus, aumenta a nossa fé. Diante desse pedido, o Senhor lhes deu a seguinte resposta, e aí vem o porquê do grão de mostarda. Lucas 17, 6. Se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esse monte, ou a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Em outra ocasião, um homem aproximou de Jesus
e lhe pediu que curasse seu filho epilético. O pai já havia levado seus filhos aos discípulos de Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada por ele. Então o pai levou o filho doente para os discípulos e eles não conseguiram curar esse filho. Quando o pai levou o menino até o Senhor Jesus, o demônio foi imediatamente expulso e o menino foi curado. Isso está em Mateus 17, versículo 16 a 18. Aí os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Os discípulos perguntaram, por que a gente não conseguiu? E o Senhor conseguiu. Jesus lhe respondeu, Mateus 17, 20, diz assim, por causa da sua pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Só que quando ele fala que nada, você tem uma fé vamos refletir sobre essa parte aqui importante. Você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Só que aqui está dizendo que se você pedir para um monte se transferir de lugar, ele vai se transferir, e ele irá, e nada vos será impossível. Quando ele está dizendo que nada será impossível, não vamos agora crescer na panela e achar o seguinte, nada vai ser impossível para mim. Não é isso que Deus está querendo dizer, não. Nada será impossível para você, mas porque Deus está contigo, é Deus que resolve as coisas impossíveis, e você então vai ter coisas impossíveis resolvidas ou respondidas na tua vida, porque é Deus que está resolvendo. Nós não resolvemos coisas impossíveis, o nosso Deus é que é especialista em resolver problemas insolúveis ou impossíveis. Amém? O grão de mostarda é uma semente muito pequena, portanto, quando o grão é plantado na terra, ele cresce de forma impressionante. No final, o pequeno grão se torna uma árvore imponente que serve de ninho para as aves do céu. É o que a gente está mostrando naquela árvore ali. Nós estamos falando de fé. Olha João 15, 5, que diz assim, e vai falar da videira e dos ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que interessante esse versículo. Eu sou a videira, Jesus falando, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós temos que ter essa noção. Sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Mas se nós tivermos, Ele é a videira, se nós somos os ramos e estamos presos nele, conectados a Ele, nós podemos sim ser vitoriosos, mas sem Ele não. É justamente sobre esse ponto que Jesus declara, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, nada lhe será impossível. Amém? Mas nós temos que estar conectados a Ele, sozinho não. Continuando, Jesus, ao falar da fé do tamanho do grão de mostarda, não faz elogio à pequena fé. Dá a impressão que ele está fazendo elogio a uma fé bem pequenininha, né? Mas não, ele não está fazendo elogio a uma fé pequena. Uma fé pequena é tão importante, então ele quer que a sua fé seja aumentada. Mas indica que a fé verdadeira jamais fica estagnada, ou seja, você tem um pouquinho de fé agora, mas ela não pode ficar estagnada, ela tem que progredir. Amém? Ela não pode ficar parada naquele nível de fé. Ok? Eu já tive amigo que chegou para mim, amigo chegado, chegou assim, Joaci, ora por mim. Eu queria que você orasse por mim. Por que você quer que eu ore? É porque eu estou com um problema assim, assim, assim. Eu falei assim, você já orou? Ele falou assim, não, eu já orei, mas eu queria que você orasse por mim, porque você é assim com Deus. Ó. Eu dei risada com ele. Eu falei, rapaz, você também pode ser assim com Deus. Se você acha que eu sou assim com Deus, chegado de Deus, você também pode. O que ele estava achando? E ele se manifestou. Ele queria que eu orasse por ele, porque ele acreditava que a minha fé era maior que a fé dele. Então ia resolver. Fazia sentido para ele, que ele estava começando, né, a caminhada com Jesus. Mas olha só que interessante, ele pediu oração para mim, dizendo que eu era chegado de Deus, então a coisa podia acontecer, e se ele pedisse sozinho, de repente não. Né? Mas olha só, a fé indica que a fé verdadeira jamais fica estagnada. Ainda que pequena, ela é como um grão de mostarda, cresce até se tornar uma árvore grande, ou uma grande árvore. Amém? Nada lhe será impossível. Para aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Isso não significa que tal pessoa alcançará tudo também. Não. Vai alcançar aquilo que Deus acha proveniente que seja alcançado, que seja da vontade de Deus. Porém, aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ora fervorosamente, de forma incessante, confiando que Deus tem o controle de tudo em suas mãos e que a resposta àquilo que está pedindo será de acordo com o propósito da vontade de Deus.
Então não é de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. Só que começa aqui, eu começo dizendo assim, uma pessoa que tem fé em Deus, que tem relacionamento com Deus, ele ora fervorosamente de forma incessante. A Bíblia não fala que a gente tem que orar uma vez só? Não. Um minuto só? Não. Orar direto, orar. Mas aí tem gente que fala para mim, rapaz, eu estou lá na Governador, eu vou orar na Governador. É claro que você também não vai dar uma de maluco agora, né? A pessoa passa, te conhece e você nem olha para ela e depois ela fala para você, oi, eu passei na Governador e te vi lá e tal, você nem olhou para mim e falou assim, não, eu estava orando. Né? Você pode orar na sua casa? Como é que a Bíblia fala? Você fecha a tua porta e ora lá em secreto e fala com Deus e abre o seu coração. Mas a qualquer momento você pode estar orando. A dona de casa pode estar orando quando estiver fazendo a comida, com pensamento em Deus, ela pode estar lavando roupa e pensando em Deus, eu posso estar andando no Governador também e em pensamento eu estar conectado com Deus, né? Mas nós estamos nesse mundo. Então, nós temos que vigiar. E a Bíblia fala que vigiai e orai. Né? É assim o recado que Deus nos manda. Mas nós temos que ter comunhão com Deus para essa fé ser aumentada a cada dia. Muito bem. Mateus 19, 26 fala assim, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Olha que versículo interessante. Para mim, eu não consigo, mas para Deus é possível. E é nessa fé que eu vou. Agora, por que a gente crê tanto em Deus assim? Porque a gente lê a sua palavra, vê a manifestação dele em toda a sua palavra, vê que ele fez prodígio, que ele curou, ele expulsou demônio, ele batizou, ele fez vários prodígios aqui que nos leva a crer nesse Deus. E ele morreu por nós, que foi o sacrifício maior. Então é nesse Deus que nós devemos crer. E nada é impossível para ele. A fé, para funcionar, necessita de 3 coisas: crer, confiar e obedecer. Não dá para funcionar sem essas 3 coisas. Só crer não vai resolver. Confiar, não. Tem que crer, confiar e obedecer. Se tem fé em Deus, tem que crer, confiar e obedecer. Amém? Crer, confiar e obedecer. A escritora Ellen White escreveu no seu livro Fé e Obras, capítulo 5, o seguinte: no mundo cristão há muitos que alegam que tudo quanto é necessário para a salvação é ter fé. As obras não são nada. A única coisa essencial é a fé. Tem gente que pensa assim. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, que a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Nós não fazemos as obras para ser salvos, mas porque a gente é salvo e tem fé, a gente faz as obras, porque a gente vai viver um evangelho sem obras. Não. Nós vamos atender uma pessoa que necessita, nós vamos tratar a pessoa com amor, nós vamos refletir o amor de Jesus através da nossa vida. Nós temos que praticar as obras. Né? Então, mas a palavra de Deus nos diz que a fé, se não tiver obras, por si é morta. Tiago 2,20 diz assim, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Então, nós temos que ter fé e praticar as obras. Muito bem. Fizemos essa reflexão sobre alguns textos bíblicos, sobre a fé. A minha vontade, alicerçada na palavra de Deus, é o seguinte, que nós estamos iniciando um ano, e que esse ano seja um ano maravilhoso, que esse ano seja um ano onde Deus vai continuar cuidando mais e mais de nós, que essa pandemia termine logo, e que a gente, ao enfrentar outros problemas, a gente vai enfrentar sempre confiante no Senhor, sempre sabendo que Ele está no controle, e que a nossa fé nunca esmoreça, que a nossa fé esteja sempre firme e alicerçada no Deus Todo-Poderoso, porque só Ele nos mantém de pé. Se a gente tivesse condições de conversar assim, mais demoradamente, e eu perguntasse a você assim, você está com algum problema nesse momento que tira o teu sono, que faz você chorar, que deixa você angustiado, de repente você poderia contar algum problema que você está passando. Se você perguntar para mim, eu também vou contar algum problema para você, ou alguns problemas que eu passo na minha vida, eu e minha família, onde eu vou dizer que eu tenho também problemas que me tiram o sono, que faz eu chorar, que faz eu ficar atribulado, o coração acelerado. Mas tem uma coisa, por que eu estou de pé? Apesar, e você que me contou esse problema de repente, que é tão sério, e que fez eu chorar com você, e eu contei o meu problema, e você chorou comigo, mas não, esse problema é muito sério mesmo. E por que a gente está de pé, apesar de estar passando por esse problema? Porque o nosso Deus nos sustenta, porque se não fosse Ele, eu já tinha sucumbido, e você também. Não é verdade? Porque tem problema que parece que não tem solução.
Você já tomou uma ação, não resolveu, tomou outra, não resolveu, tomou outra, não resolveu, você fala, peraí, eu vou crer que Deus vai continuar cuidando desse problema, porque eu já fiz a minha parte. E a palavra de Deus diz assim, e também demonstra fé isso. Você já fez tudo o que você podia fazer, você, para resolver um problema? Porque tem coisas que nós devemos fazer, que é parte nossa. Mas aquilo que é de Deus, não precisa dar uma ajudinha para ele, não, que ele vem e faz bonito, e faz bem feito. E quando faz, concretiza para valer, né? Então, veja bem, a gente pensar que a gente pode ir lá e resolver o problema sozinho, não funciona. Mas quando a gente crê realmente que o nosso Deus está no controle, e que esse problema sério que você está passando, e esse problema sério que eu estou passando, só Ele pode resolver, então você sossega o seu coração. Certa vez perguntaram assim, a que é comparado o reino dos céus? E aí Jesus responde, é comparado a um agricultor. Veja que interessante essa passagem para a gente terminar assim. É comparado ao agricultor. Como o agricultor? O agricultor prepara a terra. Ele vai fazer uma plantação e tem uma boa terra lá. Ele prepara a terra, ele ara a terra, ele aduba essa terra, ele prepara a terra para receber a semente. Ele vai lá no galpão dele e ele pega lá onde ele tem as sementes, ele pega a melhor semente que ele tem. Ele não pega a pior semente, ele pega a melhor semente porque ele quer ter uma colheita interessante. Então ele escolhe a melhor semente, vai lá e planta, onde ele preparou aquela terra, vai lá nas covas e planta aquilo. Quando ele plantou e cobriu aquela semente, ele tem que fazer uma coisa só. Ele tem que dormir. Não é interessante? Porque se ele estiver dormindo de noite e ele acordar, né, e falar assim, nossa, será que aquela sementezinha está nascendo? Será que já germinou alguma coisa? E ele vai lá para conferir, chega lá, abre a cova e vai ver se a semente germinou. Ele vai matar a semente. Então, ele já fez a parte dele, porque quem vai mandar o sol, quem vai mandar a chuva, é Deus, não é ele. Ele não manda nisso. Então, ele fez a parte dele, ele arou a terra, preparou a terra, colocou a semente na cova e agora Deus é que vai cuidar para que aquela semente germine e dê o fruto que ele espera. Se ele plantou milho, ele vai colher uma grande quantidade de milhos e milhos bonitos, porque ele plantou e plantou a melhor semente e ele preparou aquela terra. Então, veja bem, é assim que tem que ser na nossa vida, né? Nós temos que crer que nós estamos, a cada demonstração de amor que a gente demonstra para Deus, né, através da nossa vida, que isso a gente pode fazer, uma demonstração de amor, louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle, agradecer por tudo que Ele fez na sua vida e na minha vida até esse momento. O que acontece? Quando você faz isso, Deus se agrada. Quando você tem um problema sério e você pede para Deus e coloca, Deus, eu não consigo resolver esse problema, por favor, me ajuda, e pede socorro para Deus e coloca no altar do Senhor, o Senhor se agrada porque Ele fala assim, olha só, ele está orando e está pedindo algo para mim porque ele é incapaz, ele é limitado, então ele está colocando nas minhas mãos porque ele sabe que eu consigo, que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Deus se agrada porque você está colocando aquilo que você não pode fazer nas mãos do Senhor, para que Ele resolva. Amém? E aí você descansa em paz, né? Você não pode duvidar enquanto você coloca algo para Deus. Amanhã não resolveu aquele problema e você... Sabe qual é o maior problema nosso? Quando a gente coloca algo para Deus, é algo terrível, que é chamado murmuração. Murmuração é um negócio simples, mas é perigoso demais. E acaba com a gente. É você colocar alguma coisa para Deus e de repente você não recebeu aquela bênção e fala assim, nossa Deus, você esqueceu de mim. Eu acho que esse negócio não vai acontecer. Já passou um dia, já passou tantas horas, já passou um mês, já passou um ano, né? E agora eu termino para valer. Minha mãe orou por mim, eu já contei isso aqui, 15 anos para mim voltar para Jesus. Sabe aquele tempo que eu dei? Fiquei longe de Jesus, minha mãe ficou orando, tinha os olhos, a minha mãe quando morreu ainda estava com o joelho ainda calejado, olhava o joelhinho dela calejado de orar pelos filhos. E ela orou por mim, 15 anos para mim voltar. Dei trabalho, né? 15 anos. Aí eu voltei para Jesus. E olha que lindo. Não sou melhor que você, mas eu conto isso com muita felicidade no coração. Quando eu voltei para Jesus, minha mulher nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha entrado, nunca tinha sido crente, e ela veio junto. E hoje é uma benção, né? Uma mulher de Deus. Então eu não vim sozinho. Olha como é que Deus, Ele me abençoou, me recebeu de braços abertos e recebeu minha esposa também. E hoje nós somos uma família que crê no Senhor e vamos fazendo a missão, né? Eu estou aqui pregando e ela está dando aula lá com as amigas dela, com a Mônica, com o pessoal, dando aula para os adolescentes, que é interessante esses adolescentes, na verdade, aprenderem a palavra de Deus, porque com certeza, né, eles vão errar mais que nós, eu costumo dizer.
Já fui numa classe de adolescente e falei, se vocês aprenderem direitinho a palavra de Deus, você vai errar menos que eu. Né? Presta atenção em tudo que é explicado para vocês. E essas crianças vão ser o quê? O futuro da igreja. Então, eles estão sendo bem tratados lá, estão recebendo o ensinamento de Deus, e minha esposa, fico feliz que está fazendo parte desses ensinamentos lá como professora. Muito bem, eu gostaria de orar por você que está aqui e orar por você que está em casa, agradecendo essa reflexão sobre fé, e que nesse ano, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu falei, não fique triste, ela tende a aumentar à medida que você lê a palavra de Deus, que você escuta uma pregação e você começa a praticar, e essa fé vai cada vez mais aumentando e você vai superando as dificuldades com a ajuda de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aqui, feche os seus olhos em casa também, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora terminando esse culto, agradecidos, Pai querido, porque o Senhor proporcionou a nós o privilégio de estarmos aqui, mas muitos não puderam estar aqui, o Senhor sabe qual é a razão, mas que lá na sua casa ele também possa ter recebido essa palavra possa ter encontrado guarida nos seus corações, que ela possa germinar e dar fruto no tempo certo. E aquele que acha que tem pouca fé, que a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, que ele agora, através dessa reflexão, ele foi incentivado a ir praticando a palavra de Deus, a estudando a palavra de Deus e caminhando com o Senhor, e eu tenho certeza que essa fé, o Senhor vai fazer com que ela seja aumentada no coração de cada um, e nós vamos vencendo as dificuldades, não por nós mesmos, mas auxiliados e dirigidos pelo Senhor, Pai querido. Então, que este ano seja um ano de bênção, seja um ano que o Senhor esteja sempre à frente das nossas ações, e que nós possamos continuar te louvando, bendizendo o teu santo nome e aguardando aquilo que a gente aguarda, que é a maior esperança nossa, que é a volta do Senhor, para nós morarmos com o Senhor nos céus, Pai querido. Então, que o Senhor volte logo, mas enquanto o Senhor não volte, que o Senhor nos dê saúde, nos dê desprendimento e sabedoria e estratégia para levar essa mensagem de salvação a todos aqueles que ainda precisam vir para o Senhor e começar a caminhar com o Senhor também, para que sejam salvos e vivam com o Senhor. Em nome de Jesus, continua conosco no decorrer desse sábado, é o que nós te pedimos e agradecemos. Hoje e sempre, amém e graças a Deus. Nos dê saúde, nos dê desprendimento e sabedoria e estratégia para levar essa mensagem de salvação a todos aqueles que ainda precisam vir para